Sra. Deputada Maria de Belém, Presidente da Comissão de Saúde, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado Vítor Batista, não é a oposição que está nervosa, é a população toda que está muito nervosa com a condução da saúde, Sr. Deputado, porque, repare, independentemente da fórmula, e que já foi aqui abundantemente escalpelizada, como as dívidas vão ser pagas, sejam elas através do Tesouro ou através de emissão de dívida pública, convinha, desde logo, saber qual é a dívida, qual é que vai ser o montante necessário para o fundo e convinha saber quais são as novas metodologias, quais são os novos critérios de gestão, porque se há algo a que não temos assistido é uma gestão criteriosa e o desperdício é mais do que muito. E eu começaria, e a propósito do fundo, não tendo eu nenhuma interpelação a fazer sobre a condução dos trabalhos, mas eu perguntava, os senhores sabem efetivamente qual é a dívida? Nós ouvimos falar, e a imprensa, enfim, é uma fonte, mas não é uma fonte oficial. Qual é a dívida efetiva? São 1.000 milhões de euros? São 1.200 milhões de euros? São 600 milhões de euros? E eu suspeito, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, que os senhores não dizem de uma forma aberta porque não sabem. Não sabem da mesma forma que não conseguem saber quantos médicos existem nos hospitais, porque não há um sistema de informação credível na área da saúde. E os senhores nada fizeram para ultrapassar este problema. E, portanto, deixava esta primeira pergunta e suspeito que os senhores não vão conseguir responder exatamente porque não há conhecimento sobre a dívida efetiva. Daí que também não saibamos, e aqui para responder ao Sr. Deputado Vítor Batista, como é que há suborçamentação ou não há suborçamentação. E não percebi o seu zigue-zague. Agora as contas são credíveis. Agora as dívidas são credíveis. Mas isso é o que nós veremos. Senhora Ministra, eu iria fazer, não iria abordar todos os pontos, mas em todo o caso, as linhas prioritárias que a Sra. Ministra estabelece aqui para o orçamento. E, desde logo, na promoção da saúde e prevenção da doença. Bom, e como não falar, a propósito da prevenção e da promoção da saúde, quando está em causa a sobrevivência de uma pessoa, no caso de uma doença súbita ou de um acidente. E estamos a falar, obviamente, do INEM. Estes acontecimentos recentes, e que eu penso que não foram empolados pela oposição. Agora, uma linha de emergência nacional é algo que não pode falhar. É a linha que pode decidir entre a vida e a morte de uma pessoa. E quando nós temos notícias confirmadas pelos próprios funcionários e pessoas do INEM, que há centenas de chamadas que todos os dias não são atendidas, eu pergunto à Sra. Ministra o que é que falha e como é que a Sra. Ministra, desculpe perguntar isto, como é que consegue dormir sossegada quando isto acontece. Eu vi que há aqui um reforço de 5 milhões de euros, perdão, de 1%, que os senhores vão buscar através do agravamento dos prémios dos seguros. Bom, os senhores socialistas no Governo têm particular talento para fazer isso. São muito lestos a onerar e a arrecadar mais receita quando ela não depende da vossa gestão. Mas passemos adiante. Agora, o que está em causa é que este caos no funcionamento da nossa linha de socorro e de transporte de emergência pré-hospitalar não está a funcionar. E, aliás, ficou patente com a admissão ontem do coordenador do CODU de Lisboa. Ainda em relação à promoção da saúde e prevenção da doença. A linha Saúde 24. Eu aqui devo fazer uma declaração de princípios, Sra. Ministra. Eu sou uma apoiante confessa da linha Saúde 24. Eu penso que é o ovo de Colombo. Permite, enfim, desviar uma saturação que todos nós conhecemos nos serviços das urgências e tem virtudes a variedíssimos níveis. Mas é preciso que funcione. E este caos que tem sido denunciado
a par de atitudes persecutórias por parte da administração da empresa gestora. Não contribuem em nada para a dignificação de um serviço que é, e volto a dizê-lo, que é francamente importante para a satisfação e o acesso aos cuidados de saúde, enfim, ou pelo menos da informação das populações. E a Sra. Ministra, a propósito das notícias que têm vindo a lume, tem-se escudado no facto de existirem auditorias e de haver estudos de satisfação que, passa a duplicação, são satisfatórios. E o que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, é porque é que não são revelados os termos dessas auditorias. Eu dirigi-lhe um requerimento ao qual ainda não recebi resposta, o que me parece, em todo caso, um pouco estranho, visto que se estas auditorias já estão feitas e tendo nós competências de fiscalização do Executivo, enfim, custa acreditar e é difícil a explicação porque é que tarda o envio desta informação. E o estudo de satisfação, Sra. Ministra, quando é que estará concluído? São estas as questões que eu lhe deixo a par de outro compromisso e outra prioridade enunciada agora para o orçamento de 2009, que é a política do medicamento e da farmácia. Bom, então aí é que entramos mais uma vez na névoa total. A opacidade, as confusões em torno da política do medicamento, o incumprimento de promessas, nomeadamente contratuais e protocoladas, é algo, Sra. Ministra, que eu penso que é intolerável. Bom, já nem falo da prescrição por DCI. Quando havia um projeto piloto que os senhores abandonaram, no Alentejo, os senhores estão em condições de dizer que a prescrição por DCI é generalizada. E, por favor, não respondam com o facto de alguns centros de saúde já estarem a prescrever. Não é verdade. Não é verdade. E nos hospitais? Sr. Deputado, é Ministro, o Sr. Deputado? Não é? Então deixa a Sra. Ministra responder. Depois, e obviamente, não posso deixar de falar na Unidose. E está aqui o Sr. Secretário de Estado, Francisco Ramos, que nos tinha prometido nesta mesma sala, o início da dispensa dos medicamentos em Unidose para o fim do primeiro semestre de 2008. Estamos em novembro. E vai-me dizer que já está a ser dispensada, imagino eu, na farmácia do Hospital de Leiria. É isso? É isso que os senhores, ao fim de 3 anos e meio, a meio ano do fim do vosso mandato, têm para apresentar de um compromisso assumido no início do mandato. Estão a fazer a dispensa numa farmácia de um hospital. É isso. Depois, e por falar em incumprimento não só de promessas políticas, mas de protocolos assinados, e são protocolos que nos dizem respeito a todos. Os senhores assinaram o protocolo com a Apifarma, pretendendo com isso acomodar uma situação em que Estado e população ficariam a ganhar, imagino eu, no sentido de uma redução dos preços dos medicamentos. Ora, como saberão, temos vindo a assistir a um aumento exponencial do preço dos medicamentos. E saiu recentemente um estudo exaustivo feito pela Associação Nacional de Farmácias, que foi analisar os preços dos medicamentos análogos nos países que deveriam servir de referência ao cálculo e à fixação do preço de venda ao público dos nossos medicamentos, e chegaram à conclusão de que mais de 60% dos nossos medicamentos não são a média desses países de referência, que é a Espanha, Itália, França e Grécia. Não são a média conforme os senhores estabeleceram, quer no protocolo, quer na lei. Não, estão acima. 60% dos medicamentos estão acima. E vou dar alguns exemplos que já foram aqui abordados. Eu, aliás, perguntei ao Sr. Primeiro-Ministro, que me respondeu com o cheque dentista. E não era nada disso que eu queria saber. Respondeu com o cheque dentista e com o complemento solidário para idosos. O que eu perguntava... Não, é porque... Não, mas é verdade, a população idosa é particularmente penalizada, Sr. Secretário de Estado. Eu não acho muita graça, devo dizer. Quando as pessoas têm pensões de 246 euros, um aumento ou um desvio de
265% em relação ao preço que o medicamento devia custar, eu acho que não tem graça, Sr. Secretário de Estado. E vou dar alguns exemplos. O Brufen, analgésico, anti-inflamatório, custa mais 84% do que deveria custar se os senhores estivessem a aplicar a fórmula que os senhores estabeleceram. Voltaren custa mais 132% do que deveria custar. Clavamox, o antibiótico, muito comum, mais 69% do que deveria custar. Aulin, outro anti-inflamatório, mais 124%. Quer que eu continue, Sr. Secretário de Estado? Posso lhe dar a lista? Aliás, ela está disponível na internet. Mas é só os senhores fazerem as contas, porque chega-se à conclusão que há aqui um extraordinário prejuízo para o qual só os senhores são responsáveis, porque é um prejuízo para a população e é um prejuízo para o Estado. A somar ao prejuízo que se está a causar, resultando do desperdício de não estar a ser dispensada medicação em dose individual. Esse desperdício que os senhores também se recusam a reconhecer e a calcular. E, portanto, quando estamos a falar na ordem de centenas de milhões de euros, e este desvio em relação à média e ao cálculo dos preços que os senhores deviam estar a aplicar, custa quase 400 milhões de euros aos utentes e ao Estado. Eu gostaria que os senhores dessem uma explicação sobre isso, visto que o Sr. Primeiro-Ministro não foi capaz de o fazer. E ficaria por aqui, então, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.